Salve rapaziada, Carlos do Universo Botafogo falando. Vamos trocar uma ideia rápida hoje aí, jogo decisivo do Botafogo pela Libertadores e sobre o momento administrativo dúbio da SAF do Botafogo. Começando pelo jogo de hoje, jogo de suma importância do Botafogo, só a vitória interessa. Tivemos o resultado ontem dos outros dois times do grupo empatando, então se o Botafogo vencer hoje, iguala o número de pontos com o líder. Se vencer 3 gols de diferença, assume a liderança do grupo. É jogo para ganhar sem desespero. O Botafogo tem que entender a diferença de você ter a necessidade do resultado por ter o desespero em campo. As coisas não podem se confundir. O Botafogo perdeu para o Bahia por se desesperar atrás da vitória. A vitória ela tem que ser construída de modo natural durante o jogo. O Botafogo, por exemplo, contra o Bahia, já pressionava em busca do gol da virada e me parecia que seria questão de tempo. Poderia não fazer o gol? Poderia. Mas estava organizado para fazer o gol. E um time organizado em campo é sempre um time mais perto do objetivo dele. O Botafogo contra o Bahia perdeu o jogo porque as alterações do nosso treinador desorganizaram o time em campo. Então isso fez com que a gente parasse de chegar no gol adversário e tomasse o gol ali do time do Bahia que decretou a derrota do Botafogo. Então hoje é um jogo para jogar com inteligência. O Botafogo não tem centroavante por uma falha grotesca de planejamento, que aqui no canal a gente fala desde janeiro. E aqui no canal a gente foi taxado muitas vezes de corneteiro de não ser Botafogo por apontar para o óbvio. Então agora o óbvio está escancarado, o Botafogo vai aí sem nenhum centroavante no time e no banco. Então é uma tarefa tanto quanto árdua aí para o clube e para o time conseguir o objetivo, porque atacante é quem tem por ofício fazer o gol. A gente vai sem nenhum de ofício ali. O Júnior Santos provavelmente vai fazer às vezes do 9 móvel ali, e eu acho que ele vai ter hoje a companhia ou do Savarino ou do Oscar Romero, qualquer um dos dois jogando meio que como segundo atacante. Então espero que o Botafogo tenha a consciência de que tem que atacar. O Botafogo precisa fazer uma pressão na LDU e na arbitragem, são pressões diferentes. Na LDU, o Botafogo precisa marcar a saída de bola e fazer a pressão pós-perda muito forte, porque a LDU é um time chato no contra-ataque. E na arbitragem, porque essa mesma LDU é o time mais catimbeiro que eu vi jogar nos últimos anos. É um time que quando joga fora de casa simplesmente não tem jogo. Se ele sai na frente do placar, não tem jogo. Então o Botafogo tem que ter essa inteligência também, além de saber que vai ter que pressionar, que tem que ganhar, mas sem se expor de maneira irresponsável. Vai ter que entender também que do outro lado tem um time que vem para não jogar bola, para jogar só pelo contra-ataque, se muito, e para deixar o jogo correr e morrer sem que nada aconteça. O Botafogo tem que ter então inteligência emocional durante a partida para não se perder, não se afobar, principalmente não se desorganizar. Se desorganizar contra a LDU, provavelmente vai ser o decreto de uma derrota ou empate frustrante. Se o time se mantiver organizado do começo ao fim, com uma boa pressão lá na frente, com uma boa marcação pós-perda quando não tiver com a bola, a gente tem uma chance muito boa de ganhar o jogo, empatar ou aí, quem sabe, até virar líder. Sobre o momento administrativo do clube, mais uma vez, o pessoal aqui que acompanha o canal sabe que eu e o Rafa, principalmente eu, bato muito nessa questão administrativa aí do clube, de falta de transparência, de falta de planejamento esportivo e de situações econômicas esquisitas, né? O Botafogo, quando vende seu futebol, por contrato, ele vende para que a dívida seja diminuída ao longo do tempo e aniquilada, né, com o passar do tempo. Ou seja, a SAF não pode adquirir novas dívidas e não pagá-las, porque isso vai aumentar o nosso passivo, né? A SAF está aí para investir e pagar o passivo que ficou para trás, não para adquirir novas dívidas, contrair novos débitos aí e não pagá-los. A gente já teve notícia aí da transferência do Segovia, transferência do Tietê. Pelo que me parece, ali o Botafogo está há mais de um ano sem depositar FGTS. Sou advogado trabalhista, posso falar com propriedade. Isso em 3 meses sem FGTS já pode acarretar uma rescisão indireta, a pessoa sair de graça do clube, jogador inclusive, uma responsabilidade sem tamanho. E agora temos aí essa questão do Luiz Castro, que é muito feio para o clube. Matéria do GE atrás, que o Botafogo não pagou a rescisão dele. Mas ele que pediu para sair. Sim, ele que pediu para sair, mas existem verbas rescisórias obrigatórias mesmo quando há pedido de demissão. E pelo que consta ali é pior ainda, porque o Botafogo fez 2 acordos com ele e não cumpriu nenhum dos 2, a ponto do cara ter que ir para a FIFA reclamar do Botafogo. Se alguém acha que isso é normal, deixa o pai trabalhar, o cara tá pobre, dorme, essas coisas idiotas que a gente escuta por aí. Espero que quem pensa dessa forma entenda, meu amigo, que esse era o modus operandi do clube amador. O clube profissional não pode manter aí esse tipo de padrão de não
pagamento, esse tipo de padrão de contrair dívidas e não quitar os seus débitos em dia, porque a gente vendeu o nosso futebol para que isso acabasse, a gente vendeu o nosso futebol para que a era da modernidade, do profissionalismo adentrassem ao clube, e é isso que a gente espera da SAF do Botafogo. Dentro de campo as coisas têm ido, na minha opinião, medianas. O Botafogo tem um ano bem irregular, inclusive agora com o Arthur Jorge, essa última partida deixou um quê na torcida aí de apreensão contra o Bahia, porque foi a primeira vez que eu entendo que ele errou como treinador. Ali acho que as mexidas dele foram muito precipitadas e desorganizaram o time, mas dentro de campo o Botafogo passa por um ano irregular, tem um elenco desequilibrado por conta de um planejamento muito mal feito, esportivo e de elenco, mais uma vez. O Botafogo agora na janela do meio do ano mais uma vez vai ter que corrigir os problemas que eram evidentes desde antes do começo dessa temporada. Então o Botafogo administrativamente e esportivamente tem dado sinais aí de que precisa melhorar, né? E administrativamente, para finalizar então esse tópico, o Botafogo não pode contrair novas dívidas e não pagá-las. Você vai investir milhões em jogador, em estrutura, seja lá no que for, você pode investir, deve investir, o clube só vai crescer se tiver investimento, mas o investimento tem que ser pago em dia. Você contrair um empréstimo tem que pagar, você comprar o jogador tem que pagar, você reformar um CT tem que pagar, você demitir alguém tem que pagar. Qualquer pessoa que acha que isso é errado é uma pessoa que provavelmente na sua vida pessoal tem grandes problemas e que tem uma visão de mundo desse tamanho assim. O Botafogo não pode atuar como atuava na forma amadora, né, na sua administração, e o que a gente espera da SAF é justamente profissionalismo e seriedade. Está faltando. Se alguém não entendeu o que está faltando, está faltando. Inclusive está faltando transparência para a torcida em relação a esses assuntos. O Botafogo vendeu seu futebol, mas o consumidor do Botafogo é sua torcida. Ela tem o direito de saber por que o clube não está depositando FGTS, por que não pagou o Luiz Castro, por que não pagou a transferência do Tietchan e do Segovia, e por aí vai, né? A torcida precisa saber. E aí, para finalizar, que para mim é o principal, o clube social tem o dever, por contrato, de fiscalizar isso. E aí eu pergunto, cadê o seu Vinícius, cadê o seu do Césio, que só vem para fazer fanfarronice na internet, né? Para aplaudir quando dá certo, quando as coisas dão errado, somem. Onde estão os senhores? Essa é a responsabilidade dos senhores. Seu Durcésio e seu Vinícius. Essa é a responsabilidade de vocês. Essa zona administrativa que o clube está apresentando novamente é tudo aquilo que a gente vendeu ao futebol para que não acontecesse. Então cabe a vocês, por contrato e por dever legal, fiscalizarem e o clube social, inclusive, se manifestar sobre essa fiscalização em relação à SAF. É isso que a torcida, pelo menos das pessoas cientes e conscientes que eu conheço, esperam. Grande abraço. Torcer para que hoje venha uma vitória. 0-0 já é goleada, 3-0 é liderança. Meu palpite é 2-0 para a gente hoje. Vamos para cima. SAF deve respostas aí para muita coisa administrativa que está acontecendo. Um abraço.